Bom, gente, o tema hoje que a gente vai conversar com o pessoal aqui é muito sobre o open source, né? Transformando a gestão de tecnologia com soluções open source. A gente fala muito aí que o código aberto ele nos apresenta a possibilidade de democratizar o uso da tecnologia. Então, isso permite que empresas aí de diferentes tamanhos e segmentos elas possam consumir ferramentas poderosas, com potência, com liberdade e em estreita relação com uma cultura colaborativa. Nós já havíamos comentado aqui sobre o nosso ecossistema, né, o nosso modelo de negócios através do ecossistema, seja por usuários, clientes, parceiros, enfim. E aí, hoje aqui nós temos 4 organizações, né, que são bem importantes nesse espaço de fala. A gente tem a própria Zabbix, né, enquanto fabricante de uma solução 100% open source, em que a gente traz essa essência, o pessoal já comentou aqui, da cultura colaborativa, o nosso fundador, o Alexei Vladchev, ele sempre comenta, né, que enquanto ele estiver à frente da Zabbix, esse é o modelo de negócio que se manterá na corporação. Aqui, pela Zabbix, a gente tem o Rafa. O Rafael, ele é nosso Head of Sales América Latina aqui na Zabbix, então hoje ele é responsável pela área comercial da Zabbix. E aí a gente tem a fabricante, né? A fabricante, enquanto especialista de um produto, ela vai desenvolvendo, vai aprimorando, vai disponibilizando o produto para o mercado. E ela compartilha o portfólio dela de serviços, né, direto ou através dos seus parceiros. No caso aqui, a gente tem a Target, que o Paulo ele está representando aqui. Então, para a gente, é um espaço de fala bem importante, esse espaço do parceiro, né, porque o parceiro aqui, nesse caso, é quem vai entregar. A gente disponibiliza a ferramenta, mas o parceiro é quem vai entregar aí todo esse serviço para vocês. A gente tem a Petrobras aqui, o Rodney, então ele compartilhou um super caso aí, nosso super parceiro, apresentou na conference. A gente tem aqui a TIM também, o Fabrício, acho que vai ser uma contribuição super importante a deles, e também o Jonas, pelo Grupo Salta, né, que é aí, o maior grupo de educação básica, né, aqui no Brasil. Trouxe isso e reforcei a fala da Larissa porque todos aqui têm algo em comum. Né, eles estão conectados com o open source, estão conectados com os Zabbix. E aí eu trago, para a gente começar essa conversa, na pesquisa que nós apresentamos mais cedo, nós referimos no estudo, né, que 61% das organizações elas utilizam open source de maneira isolada ou combinada a outros modelos de licenciamento. Na visão de vocês, a gente tem aí 61% utilizam, nós temos outros 39% que não utilizam ferramentas open source. Na visão de vocês, quais são os principais bloqueadores para que esses 39% não utilizem? E aí eu acho que, como que a gente está, né, nesse espaço aqui que a Target está nos proporcionando, eu queria ouvir o Paulo. Acho que tem uma contribuição boa aí nesse sentido, Paulo. Bem, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. Bem, a pergunta do milhão, né, Fernanda? E eu não vou respondê-la toda, mas, obviamente, vocês ouviram um pouquinho do histórico da Target na palestra do Edgar. Eu sou sócio do Edgar, também diretor comercial da empresa. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, para nós faz muito sentido, pela história que o Edgar compartilhou da empresa, o nosso envolvimento e engajamento no mundo open source. Para nós sempre fez muito sentido. Os nossos projetos sempre envolveram essa tecnologia internamente. O Edgar comentou sobre um projeto. A gente tem um outro projeto também que a gente tem muito orgulho de compartilhar, que é um projeto de um serviço SaaS que atende hoje dezenas de milhares de usuários e dezenas de empresas e que funciona 24/7. E se o serviço ficar indisponível por 5 minutos que seja, qualquer horário da noite, o celular da gente está tocando. Então, assim, e a gente olhando para dentro, a gente sempre teve muito engajado com o open source. Olhando para o parceiro, na nossa análise, também o modelo de parceria das Zabbix é um modelo que é muito compatível com o nosso posicionamento, né? Um posicionamento de especialista, de serviços. A nossa história sempre foi também atendendo grandes clientes, então
esse desafio que todos vocês têm de atendimento 24/7, de tempo de resolução, de questão de minutos, a gente cresceu como empresa se desenvolveu dentro desse contexto. Então, ferramentas de monitoração, de automação, tecnologia open source sempre foi o nosso DNA, né? E durante todo esse tempo, encontrando os desafios como todos nós temos. Olhando para o mercado, a gente percebe também numa análise que o open source está num momento muito interessante, tanto para nós como empresa prestadora de serviço, quanto para vocês como corporações, quanto também para os nossos CPFs, como eu sempre falo, né? No mundo de negócios, a gente às vezes está falando do CNPJ, às vezes está falando do CPF. É um momento muito interessante. Algumas pessoas influentes, inclusive do mercado, dizem que a gente gostou muito, eu e o Edgar estávamos estudando um material, falam que o open source está num momento de renascimento, porque tem havido algumas demonstrações muito fortes nesse sentido, né? O open source ele começa na década de 70, 80, 70, se puxar muito lá para longe, mas efetivamente em 80, e se desenvolve durante uns 20 anos, sendo algo assim meio que aquela invenção de nerds, né? Aquela tribo ali meio estranha, a gente estava até conversando, eu estava conversando com o pessoal da TIM ali no café, aquela turma meio esquisita. Isso vem evoluindo. Nos anos 2000, começam a ter algumas demonstrações de grandes empresas investindo, como IBM, como Sun, que foram as pioneiras de grandes investimentos no mundo open source. Começam a aparecer alguns projetos de sucesso mundial, como Mozilla, como as distribuições de Linux começam a se consolidar, o WordPress, começa a ter algo diferente. E, nesses últimos 10 a 15 anos, que é a nossa realidade aqui, né, começam a ter algumas sinalizações de que alguns obstáculos estão sendo resolvidos, porque grandes investimentos numa outra ordem de grandeza começam a ser feitos. Eu até enumerei aqui, é impressionante. A partir do IPO da Red Hat, que é um evento, digamos assim, simbólico, né, que foi em 99, mas a partir disso teve a aquisição da MySQL pela Sun Microsystem em 2008 por $1 bilhão. Depois, o IPO da Cloudera, 225 milhões. Depois, a aquisição da Trello por 425 milhões. O IPO da MuleSoft por 221 milhões em 2017. Estamos falando desse período de 10 a 15 anos para cá. Depois, o IPO da Elastic por 252 milhões. Aí vem outra ordem de grandeza. A Microsoft adquire a GitHub por $7,5 bilhões em 2018. Em 2018, também, a Salesforce adquire a MuleSoft, que havia feito o IPO 2 anos antes, por 221 milhões. Ela é adquirida por $6,5 bilhões. Né? E, só para não ser muito longa a lista, que tinha muito mais, a aquisição da Red Hat pela IBM por $34 bilhões em 2019. Então, evidentemente, tem um outro momento o open source. É um outro momento. A gente, como prestador de serviço, a gente atende empresas grandes, como a gente já falou aqui, e nos últimos 5 a 6 anos, coisa que a gente nunca vivenciou, e eu tenho muitos anos de mercado, assim como o Edgar, e não é pré-requisito ser careca para trabalhar na Target, não, mas a minha história é parecida. Mas a gente participava de RFPs de grandes clientes. Até 5, 6 anos atrás, eu não lembro de ter, naquele material longo que vem nas RFPs, né, falando do ambiente, da infraestrutura, dificilmente tinha coisa mencionada ali de open source. Nos últimos 5, 6 anos, é impressionante. Então, eu acho que telecom, pela natureza do serviço, pela dependência do negócio, ser totalmente dependente da rede, da operação da rede, e a rede que uma telecom opera é uma rede em outra classe de complexidade que as empresas em geral operam, mas até a telecom já abraçou realmente completamente o open source. Então, assim, é difícil responder quais são os desafios. Alguns já passou aqui. Tem desafio de capacitação, e aí que entra o nosso CPF, porque é uma oportunidade para a gente, efetivamente. Tem outros desafios no sentido da infraestrutura. A gente vê movimentos como a Microsoft agora, né, movimentos assim, não só relacionados ao open source, mas o uso de inteligência artificial, de Big Data. A Microsoft, não sei quantos leram essa notícia, que é de algumas semanas atrás,
fez um acordo para montar uma usina nuclear para a criação de energia para sustentar data centers, projetando a necessidade. Isso é um outro ponto de limitação à infraestrutura, como foi falado. Então, eu não sei responder, naturalmente, talvez ninguém saiba, quais são os desafios, mas há indícios muito concretos de que o open source está num momento muito interessante para nós. Já passou aquele momento dos nerds, daquela turma de nerds, aquela coisa estranha. Hoje as empresas efetivamente já adotaram e estão experimentando os benefícios que a gente está falando aqui de uma forma muito concreta. Boa. Eu queria ouvir muito o Fabrício. A gente estava ali no Coffee conversando rapidamente sobre isso. E eu queria escutar, porque até essa fala do Paulo é muito no que se converte em oportunidade propriamente dita para o open source, né? E desse modelo. Mas até a gente estava conversando ali no Coffee, Fabrício, e eu queria ouvir do Fabrício, do Jonas e do Rodney também, na visão de vocês, esses bloqueadores, seria algo relacionado a uma certa cultura de desinformação com relação ao modelo de negócio que existe no open source? Até porque, pela nossa experiência aqui, conversando com os clientes, com usuários, principalmente com a chegada do escritório na América Latina, aqui da fabricante, nos pareceu, em um primeiro momento, existir uma certa cultura de desinformação, em alguns momentos, em relação ao desentendimento do modelo de negócios em torno desse open source. Porque muitos não, mas alguns, eles ainda pensam que o código aberto ele significa um software totalmente sem custo. Né? Mas a gente tem aí evangelizado muito a ideia de que, na verdade, não é bem assim. Né? A gente tem a liberdade aí de uso e consumo da plataforma, mas para que exista um desenvolvimento, uma potencialidade, uma melhora nessa ferramenta, existe um custo de manutenção da plataforma. Né? Então, na visão de vocês, queria ouvir um pouquinho, começando aí pelo Fabrício, vocês percebem se existe alguma relação desses bloqueadores com relação a essa cultura de desinformação? Bom dia a todos. De fato, isso existe. Infelizmente, ainda é uma realidade nesse mundo, especialmente, talvez eu não diria nem por algo que fosse intencional ou que fosse algo político, mas existe uma questão de conforto. Se vê muito em níveis mais altos, em C-level, em executivos, a facilidade de querer trabalhar com um parceiro licenciado por uma questão de conforto. Ou seja, eu estou aqui, eu sei que eu estou pagando esse cara por licença, por serviço, e se algo der errado, eu posso botar a culpa inteira nele. Né? Então, eu fico livre de qualquer necessidade. A partir do momento que eu tomo a decisão de assumir um open source, eu trago, como o Rafael falou, um pouco de responsabilidade para mim. Né? Eu estou fugindo do métier comum, para trazer isso para dentro da minha responsabilidade. Então, isso é algo que pode, certamente, a gente vê isso no dia a dia, no mundo de telecom, certamente isso aparece bastante. Não faz muito sentido, né? A gente que está no dia a dia, que começou lá atrás, como o Edgar falou, programando lá no Solaris, a gente sabe que isso não é uma realidade que a gente... Se você tiver uma operação bem estruturada, você vai conseguir manter o teu open source no mesmo nível. Né? Eu dei o exemplo ontem, conversando com o Álvaro sobre isso. A gente fez a migração de uma ferramenta de mercado para os ABICs, na monitoração do ambiente TI, onde eu estou muito mais satisfeito com o suporte que eu tenho hoje do que eu tinha antes do suporte licenciado. Né? Era um suporte que eu tinha que falar com algum lugar do mundo, com algum técnico que nem sempre era a preparação ideal, e terminava o turno do cara, recomeçava o trabalho e era uma situação bem desagradável. Então eu vejo dessa forma. A gente tem um caminho tortuoso ainda para trilhar, para fazer o open source chegar num nível de qualidade, não nível de qualidade, nível de aceitação dentro das empresas, né, dentro do C-level. E é um trabalho de todos nós, né, os parceiros, o fabricante, né, quem está no primeiro nível, no segundo nível gerencial, de levar essa atividade, essa informação para cima. Bom dia, boa tarde. Eu acho que sim, existe uma figura de informação, ainda a cultura do obscuro, da figura dos nerds, e isso vem muito da ideia de que existe um produto, mas não existe uma empresa
por trás, né? Então, quando a gente fala em Zabbix, né, ou vou falar de open source em geral, né, vem muito à cabeça o produto, mas quando coloca-se a palavra open source, esquece que existe uma empresa por trás, que existe um modelo de parceria, que existe um modelo de CA, um modelo de atendimento, existe um modelo comercial por trás. Então, essa imagem ela persiste ainda no mercado, ela vem caindo, mas ela ainda persiste, né? E o que eu acho que as empresas que têm produtos open source e seus parceiros poderiam fazer para acelerar e mitigar essa desinformação? Eu acho que poderiam investir nesse tipo de evento que está acontecendo. Eu acho que isso tem que ser intensificado para que essa falácia caia por terra. Eu acho que, falando em produto, gostei muito da ideia do roadmap. Era um dos pontos que eu sinto muito falta, e que eu converso com alguns colegas, que eles têm muita insegurança em investir em algo que eles não têm visibilidade se isso vai evoluir nos próximos anos, para onde isso vai. Então, acho que a publicação de um roadmap, de um contrato de evolução, é muito importante para que as pessoas tenham segurança que isso está em movimento, não está parado e não vai ser descontinuado. E são inúmeras histórias que a gente vê de softwares que foram descontinuados e as empresas ficam, caramba, vou ter que fazer um fork disso agora porque ferrou. Eu acho que tem uma experiência de produto que precisa ter uma certa atenção, que bem ou mal os softwares licenciados eles têm um super investimento em experiência do usuário, como é que é o kickoff, como é que é plug and play, não é plug and play. Então, esse contato inicial é uma super barreira de entrada, porque a imagem que fica... É lógico que tem open source e open source. Acho que é importante também entender que nem tudo está no mesmo balaio. Lá, por exemplo, a gente tem experiências muito ruins com o open source, no sentido de não tem parceiro no Brasil, não tem consultor, não tem arquiteto, a gente fica realmente buscando na internet alguma solução. Então, acho que é importante mostrar que, cara, apesar de ser open source, a gente é diferente. A gente tem um modelo de parceria, a gente tem suporte, a gente tem contrato, a gente tem credibilidade com o número dos clientes. Então, eu acho que é um posicionamento que pode ser intensificado para reduzir essa desinformação, mas nunca esquecendo na questão do produto, né? Eu acho que o produto ele tem que ter um roadmap definido, ele tem que ter uma experiência de cliente de primeiro acesso, e que não pode ser aquela coisa que a pessoa tem que ler um super manual com infinitas linhas de código, e ficar 3, 4 dias para instalar para conseguir monitorar uma coisa. Ele tem que ser plug and play. Alô? Boa tarde novamente. Não, eu concordo plenamente, né, que eles falaram. Existe assim um preconceito, até hoje existe, por essa questão de botar a culpa em alguém, né? Acho que isso é muito forte. E existem também open sources e open source. Agora, eu queria falar um pouco mais dos Zabbix, né? Assim, os Zabbix eu acho a ferramenta excelente. A questão do roadmap, né, que ele falou de novo, realmente isso aí. Eu já passei por casos de usar alguma ferramenta open source e do nada ela parou e eu fiquei na mão. Não teve mais desenvolvimento, o cara largou o projeto, era um desenvolvedor, realmente é ruim. Mas isso acontece também com ferramentas licenciadas, né? Comigo, ferramentas, às vezes você está assim, não, a empresa vai descontinuar, fala, pô, e aí agora? Vou ter que arrumar outra. Isso acontece dos dois lados, né? E no caso dos Zabbix, lá na minha empresa, eu sempre trabalhei com operação. Então, assim, uma coisa que mais me deixa frustrado é quando algum cliente interno, né, vem com alguma demanda e eu falo assim, não consigo te atender com a ferramenta, né? E hoje, com a flexibilidade que tem os Zabbix, o seu open source, mas, enfim, como ela é estruturada, dificilmente eu não consigo atender alguém. Só em casos muito específicos mesmo, mas assim, 99% dos casos a gente consegue atender e muito rápido, né? Com uma velocidade e com pouco esforço. Então é um caso de sucesso de open source e que isso, para mim, quebra até o preconceito, né? Porque é tanto ganho que a gente tem no dia a dia que os gerentes não podem nem negar, né? É mais nesse sentido.
trazer uma visão um pouco diferente também, né, como player, e tenho o privilégio, não sei bem se é um privilégio, mas eu tenho a oportunidade de perceber isso para fortalecer os nossos parceiros e, como player global, dar um outro tom. Infelizmente, isso não se aplica só à América Latina, se aplica ao globo, e eu pesquisei isso internamente. Algumas vezes há um vínculo que vai além do potencial que a ferramenta que está implementada dentro daquela empresa, há um vínculo aos agentes. Isso todo mundo sabe e às vezes a gente não gosta de mencionar. Mas se vocês perceberem, a filosofia open source, ela rebate muitas coisas, mas também esse modelo. Ela rebate veementemente esse modelo, porque ela ganha notoriedade pela sua capacidade de produção, não pelos vínculos políticos de uma corporação. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de empresa pública, pública e privada. Ao ganhar essa notoriedade técnica em relação à sua capacidade, aqueles que são ali os decisores e refletem sobre uma ferramenta open source para abraçar ou não, muitas vezes, gente, a open source ganha mais espaço do que uma licenciada para replacement, porque sua capacidade vai até além, às vezes, né? Mas ainda hoje é um obstáculo. Então, acho que essas conexões ainda são obstáculos. Elas são provindas, são feitas de várias formas, esses vínculos. Mas acho que o open source encontra essa barreira, mas, ao mesmo tempo, diria que a ferramenta open source hoje ela consegue abrir um pouco mais de espaço pela sua característica essencial, não deixa de ser filosófica, de como é sua cultura, para conseguir abrir esse espaço e eliminar essa barreira, que é muito forte. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu trabalho hoje no Senag, Departamento Nacional. Eu acho que eu quero contar uma história rápida daqui, que o open source ela para a gente, né? Acho que, eu estava falando com o Vitor aqui, a gente pensou de um ano atrás, né? Acho que é muito burocrático, principalmente em empresas do governo que são auditadas pelo TCU, como somos nós, desenvolver um grande contrato de um grande parceiro, como a gente tem uns parceiros de APM, esse tipo de grande player de mercado. Eu acho que a gente pensando socialmente, há um ano atrás, quando a gente pensou em desenvolver o projeto de observabilidade, a gente preferiu capacitar a equipe no open source do que não é perder tempo, gastar todo o nosso tempo em burocracias para contratar uma ferramenta. Então, eu acho que, pensando socialmente, eu brinquei com o Vitor, cara, olha um ano atrás, hoje o Vitor é praticamente um especialista em Zapier, olha um ano atrás, quando a gente começou a pensar nisso, talvez a gente estaria ainda finalizando uma contratação de uma ferramenta, porque demora muito, só pensando na questão de termo de referência, parecer técnico, aí depois vai para o pregão e tudo mais, depois, desde o início do kickoff até o final, o quanto a gente fez em montar todo o processo, e hoje a gente tem uma ferramenta open source e a gente tem pessoas capacitadas. Então, além do ganho que a gente teve na empresa, a gente capacitou pessoas a novas profissões, a um futuro muito melhor. A gente tinha gente que era do Service Desk, hoje a gente tem pessoas que são especialistas em monitoramento. E é muito mais fácil até para a gente justificar um treinamento, alguma coisa assim, do que você gastar 1 milhão com uma ferramenta por ano, gastar 15 mil a cada 3, 4 funcionários para desenvolver. A gente desenvolve a pessoa e economiza, principalmente, dinheiro da instituição. E, principalmente, a questão das ferramentas open source é a literatura que a gente tem no mercado, a gente tem na internet, né? Eu brinco que quando a gente implantou, fiz a POC, eu achei um vídeo do indiano de 10 horas falando sobre Zapier, e eu vi o vídeo inteiro lá e brinco que assim, o cara não pede like, não pede para se inscrever no canal, é só pauleira. E acho que é isso, eu acho que tem isso muito social também do open source, que pessoas se capacitam para isso, entendeu? Eu posso fazer um comentário, Fernando? Bem, aqui o público, a gente não tem que convencer ninguém aqui de open source, na realidade, né? Mas a gente está refletindo em cima, de fato, da provocação da Fernanda, dos desafios. E existem desafios, obviamente, né? Alguns aqui conhecem, eu trabalhei mais de 20 anos na IBM, eu trabalhei do outro lado da brincadeira, né? Por muito tempo. E assim, obviamente, essas grandes empresas,
de software proprietário, empresas muito poderosas e tal, representativas, elas investem caminhão de dinheiro em marketing permanentemente que atinge os executivos, e essa ideia é uma ideia defendida e massivamente trabalhada, que o open source não é confiável e tal. Entretanto, o meu ponto aqui é que tem sinais muito evidentes de mudança. E continua havendo desafio, obviamente, mas há open source, mas há sinais de mudança. Uma coisa que, e aí são informações que eu estou compartilhando, porque nós aqui que somos a comunidade open source, temos que também, nessa direção, consumir, nos munir de outras informações de mercado, porque isso ajuda na discussão muitas vezes, né? Por exemplo, eu me surpreendi até, eu tenho acompanhado isso, mas eu vi que todas essas grandes empresas, vocês podem relacionar qualquer empresa aí, Microsoft, Amazon, Oracle, Salesforce, todas essas grandes empresas, a AWS, já comentei, LinkedIn, enfim, eu tenho uma relação de pesquisa de muitas das principais empresas de tecnologia. Todas elas, nos últimos 10 anos para cá, abriram projetos de open source. Todas elas, até a Apple, que é a mais proprietária, conhecidamente mais proprietária, ela tem projetos de open source abertos. Agora, elas não vão fazer marketing de forma tão intensiva como elas fazem dos softwares proprietários dela. Mas, então, não há dúvida que há um momento novo nesse sentido, e essa prova de abertura de todas essas grandes empresas de projeto open source é uma prova, digamos assim, muito consistente e cristalina de que o modelo é um modelo vencedor, digamos assim, porque isso não acontecia até 10 anos atrás, é uma coisa nova que está acontecendo. O Jonas trouxe o comentário sobre o nerd gravatinha, porque a gente brinca muito, esse muitas vezes é o estereótipo que tem em torno do modelo open source, né? Mas por trás disso existe uma corporação. Então, a gente sempre fala, pela nossa experiência ali com os clientes, o Zabbix ele é 80-20, né? 80% ele atende aqueles 20% que ele não atende, inclusive é um serviço ofertado, né? Você pode fazer o desenvolvimento patrocinado. Inclusive, a gente tem clientes agora no roadmap que contrataram esse serviço de desenvolvimento patrocinado. E a questão da experiência, né, do usuário, esse é um grande forte que veio com a 7.0 e que o Alexei, nosso fundador, ele garantiu já, em todas as participações que ele tem aí, ele tem garantido que estamos trabalhando fortemente com esse olhar. Mas aí o Paulo ele trouxe uma questão interessante, que é que grandes empresas estão trazendo projetos open source. Inclusive, na semana passada, a gente teve um ótimo debate no Zabbix Fórum México, né, Rafa? Com o pessoal da IBM, eles participaram desse mesmo painel que nós estamos tendo aqui. O pessoal da IBM participou conosco. Mas aí eu trago para vocês um ponto. O Gartner, ele, enfim, todos aqui conhecem, empresa global, eles compartilham tendências e pesquisas de mercado, e entre elas está o relatório do Hype Cycles. Esse relatório ele traz uma representação bem interessante sobre maturidade, adoção e aplicabilidade de tecnologias emergentes ao longo do tempo. Em 2023, o relatório do Hype Cycles destacou o Open Source Program Office como uma tendência emergente, especialmente no contexto da gestão e governança do uso de tecnologias open source nas empresas. O OSPO, como eles chamam, esse Open Source Program Office, ele seria uma área, um departamento ou uma equipe dentro da organização responsável por gerenciar o uso, contribuição e a governança de software de código aberto. A gente tem o Gartner, de um lado, compartilhando essa informação como uma tendência. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, como é que vocês veem a adoção dessa tendência. Eu acho que o Paulo ele trouxe um ponto bem importante de grandes corporações aí que estão investindo em projetos, né, open source. Como é que vocês têm percebido isso? Acho que Paulo, se quiser falar um pouquinho mais e os demais seguirem. Como as empresas poderiam incentivar e padronizar e ter projetos de open source. Eu acho que vem um pouco de uma relação entre o fabricante e o parceiro, por exemplo. A segurança, por exemplo, que existem parceiros que poderiam participar e ser ofertados pelo fabricante. Eu acho que isso é uma coisa que pode incentivar a adoção das empresas. Eu acho que a segurança de que, por mais que exista um parceiro, isso acontece muito com a gente lá, e
talvez seja uma das coisas que mais criam um atrito na adoção de open source. É a impossibilidade de entrar em contato com o fabricante, né? Porque, como não existe um contrato, né, é como se aquela empresa não existisse por trás, fosse algo extremamente abstrato, né, cara? Isso aqui, você está usando esse produto, você escolheu, está aí por sua conta e risco. Então, eu acho que é muito importante o parceiro mostrar para o cliente que, olha só, eu estou aqui te atendendo, mas a Zabbix está ali, e se eu não conseguir resolver o seu problema, ou se eu não conseguir atender a sua demanda, a gente vai escalar. E eles vão nos responder. E se eles precisarem, eles vão mandar um consultor aqui para apoiar nesse problema ou neste projeto. Eu acho que isso passa, novamente, uma super confiança de que tem uma corporação por trás. Eu acho que a figura da corporação é muito importante, porque o produto existe, o produto é bom, tem seus concorrentes, mas o atrito que eu vejo na compra e na contratação é a desinformação de que não existe uma grande corporação por trás, um grande time por trás, um produto sendo desenvolvido, né? Voltando à pergunta, não conheço esses programas, acho que eles podem ser meios pelos quais as empresas possam adotar mais soluções open source. Eu vejo com super bons olhos, tá? Sempre fui um defensor e sempre usei muito na minha vida acadêmica e profissional, destacando até as vantagens, né? Porque a gente falou aqui um pouco de desafios, mas eu acho que é importante a vantagem. Eu vejo duas vantagens principais. A questão de custo é óbvia, é nítida, é uma licença gratuita, mas eu acho que uma conta que as pessoas têm que fazer é a seguinte: eu vou gastar 200 mil de licenciamento com uma ferramenta licenciada. Se eu pegar uma ferramenta com licença open source, mas pegar metade disso e investir em parceria, em customização, em parametrização, já que a ferramenta oferece todo esse poder de customização que as ferramentas pagas não oferecem, a gente sempre encara uma barreira. Se você quiser usar isso, tem que pagar esse módulo a mais. A gente não usa. Se você quiser usar isso não tem. Se você quiser fazer essa integração, ainda não tem. Então, a gente fica um pouco amarrado. Então, você consegue, talvez, pela metade do valor anual, ter um produto que te atende completamente pela possibilidade de customização que ele tem, com metade do valor. Então, acho que isso é um ponto super relevante para, até como mote de venda, né, perante os clientes em potencial. Acho que é isso. Um ponto que tem que ser muito observado dentro desse conceito de escritório open source é que é um trabalho que tem que ser feito tanto top-down quanto bottom-up, né? A gente tem que estimular tanto os times, e eu tenho feito isso com o meu time, né? As pessoas todas estão certificadas nos Zabbix, e isso é a semente do trabalho. Eu acho que é esse pessoal trabalhando, né, dentro da empresa, ali na camada de baixo, com essa certificação, dando todo um suporte dentro da empresa, não estamos nem pensando no mundo lá fora, para a ferramenta trabalhar e crescer e se desenvolver aqui dentro, como o Rodney comentou na Petrobras. Então, isso é o caminho. E, ao mesmo tempo, e aí acho que é o trabalho, de novo, como eu comentei na fala anterior, é o trabalho top-down, ou seja, a gente trabalhar no C-Level, né, para mostrar, gente, existe possibilidade de a gente ter ganho aqui sem risco para a empresa, sem risco maiores do que teria uma outra ferramenta, né? É uma possibilidade dessa. Então, acho que é esses dois trabalhos, eu vejo esses dois caminhos, né? Tanto o top-down quanto o bottom-up de trabalho para tentar chegar nesse conceito de escritório de open source. Assim, eu acho que a filosofia principal do open source é o desenvolvimento colaborativo, né? Uma vez que você coloca o código-fonte aberto, você tem aí infinitos desenvolvedores aí para melhorar o seu código, correção de bugs. Eu acho que essa é a filosofia principal do open source, né? Óbvio que você tem um mantenedor lá do código, né, para lançar. E assim, o melhor exemplo que a gente tem é o próprio Linux, né? Linux começa até hoje, é código aberto.
Você tem várias distribuições, mas o kernel ele mantém, mas as melhorias, os desenvolvedores no mundo todo, não é o meu caso, eu não sou desenvolvedor, mas fazem melhorias ou correção de bugs. Então, essa é a filosofia. Então, não tem como competir você ter na sua empresa um grupo, sei lá, o maior que seja a empresa, uma IBM, tem lá 1.000 desenvolvedores, sei lá, vai começar com milhões, né? Então, essa é a filosofia, né? E é óbvio que tem benefício. É por isso que essas empresas também estão vendo que no caminho assim, do open source, apesar de ter começado muito tempo atrás, teve um tempo de... Eu acho que ficou um pouco embaixo, para mexer no Brasil, né? No Brasil, eu cheguei aí lá no Rio Grande do Sul, na Fizzly, né? Eu adorava ir na Fizzly, fui 2 vezes. Não tem mais, porque tem uma questão também, acho que governamental aí, não sei. Mas não tem volta. E você vê o Linux que a gente tem hoje. Todo mundo tem Linux aqui, o Android é um Linux. Né? Então, olha como o negócio explodiu. Se não fosse esse projeto open source do Linux, será que a gente teria o que a gente tem hoje? Então, os benefícios são enormes. Agora, outro negócio, você tem que ter um mantenedor e tal, né? É como acontece. E assim, as empresas estão vendo o benefício disso. Eu acho que é por isso que elas estão indo nesse caminho também. Né? Tem muitos benefícios. Eu vou só acrescentar o que já foi dito aqui. De fato, a gente tem um trabalho meio que de evangelismo, eu achei muito interessante o que o Fabrício comentou, de bottom-up e de top-down, porque o momento é outro. Uma outra coisa também que muitas vezes passa um pouco despercebido é que a gente fala muito de open source e infraestrutura. Isso é fato. Tem aí Kubernetes, tem toda a parte de infraestrutura que está bombando na adesão do open source, mas também em todas as outras indústrias. Os investimentos em negócios novos, startups que usam open source na área de robótica, na área de big data, na área de inteligência artificial, está bombando o mercado de open source nas outras indústrias, porque a gente trabalha com infraestrutura e muitas vezes a gente está muito focado dentro do nosso contexto, o que não tem nada demais, é isso mesmo que a gente é pago para fazer, mas o momento, de fato, é outro no que diz respeito à abrangência do uso da tecnologia open source. É por isso que nós da Target somos tão, digamos assim, engajados e motivados, porque a gente percebe uma oportunidade nessa parceria com a Zabbix de crescimento, de fato, de colaborar com o mercado, não só de telecom, mas com todo o mercado. E, como eu falei, é uma oportunidade para as empresas e para nós, comunidade também. Né? Porque não é só a infraestrutura que usa open source. Hoje em dia, todas as indústrias e todas as áreas de soluções de software estão aderindo em certa medida, algumas em mais, outras em menos, ao open source também. Eu diria como player que da nossa parte como um player open source, nos cabe elementos essenciais para que isso aconteça. Né? Por exemplo, uma documentação forte, para que a gente continue ouvindo um histórico como esse. Não é, Rafael? Uma documentação forte, né, que trouxe para vocês esse caminho, trouxe essa viabilidade para vocês. Não é a primeira vez, não será a última, mas é sempre muito bom ouvir um relato como esse. Eventos como esse daqui, que está acontecendo. Ali o roadmap, muito claro, corporativo, uma linguagem corporativa onde o mercado exige isso. E quando eu falo isso, eu digo em relação aos seus cumprimentos de SLAs, as suas regras claras em relação à compliance, uma estrutura jurídica na qual consiga trazer credibilidade para o mercado, para onde esse mercado grande, essas enterprises, consigam nos enxergar dessa forma. E aí sim, eu acho que dessa maneira a gente dá aos evangelistas essa base necessária para que eles consigam falar com toda a confiança e credibilidade que o open source é uma opção e já está sendo. A gente vê isso nas grandes corporações. Paulo falou muito bem em relação a não é só a infra. Eu poderia dizer que a gente puxou a cordinha, né? E ver isso para quem é um amante do open source é muito bacana, é muito legal. E já diziam no passado que não tinha volta. E eu acho que hoje é o chancelar, viu? Realmente, não tem mais volta.
Essa questão do open source, até pegando esse ponto aqui, para já iniciar ali, temos mais 2 perguntas. Isso é muito comum ali, né? O open source, ele traz uma possibilidade, justamente por conta dessa cultura colaborativa que o Rodinei falou, ele traz muito a possibilidade da inovação, né? E isso a gente acaba vendo muito ali uma boa abertura dentro até próprio governo. Agora, no último mês, foi implementado, né, um próprio plano ali de digitalização 2024-27, cujo investimento tem bastante, enfatiza a questão do próprio open source e tem um próprio investimento em bilhões até 2035 com relação à tecnologia, né? E a gente vê que é um setor que está em crescente evolução, potencialização, porque, obviamente, aí existe, né, o Brasil, o maior hub tecnológico da América Latina, e segue aí buscando se manter competitivo nesse cenário. E aí a pergunta que eu trago, e que eu acho que é muito um ponto que o Paulo ele levantou e vocês todos comentaram, é com relação a esse olhar para fabricante, né? A gente percebe muito pelos clientes que chegam até nós, ou, enfim, oportunidades, que muitas vezes, por conta de não ter um vínculo de alguma maneira, ou buscar um serviço que não exista um vínculo com a fabricante, muitas vezes aquele cliente deixa de consumir 80% do potencial da ferramenta, né? Justamente por falta aí de uma qualificação, enfim, ou desse vínculo de um parceiro tecnológico que tenha vínculo com a fabricante. E aí, enquanto fabricante, a gente sabe que a gente incentiva, né, as informações e os conteúdos disponíveis na rede, o desenvolvimento da comunidade, e, ao mesmo tempo, o consumo dos serviços que envolvem o produto, ele também garante a continuidade de um suporte adequado, seguro, que esteja atualizado. No caso das organizações, né, como eu trouxe aqui, elas deixam de consumir 80%. O cliente acaba não sabendo utilizar, ele não busca desenvolver o potencial, justamente porque ele não tem um olhar e uma consultoria, um processo adequado por um parceiro tecnológico que esteja certificado junto à fabricante, né? E aí eu queria começar essa penúltima pergunta, né? Quais os bloqueadores que vocês veem hoje para que esse fluxo de aquisição de serviços, né, com uma empresa oficial, ele ocorra de uma maneira natural? Quais bloqueadores vocês percebem hoje? Bem, a nossa experiência no dia a dia, mais uma vez, eu acho que isso está em evolução, já tem havido novas, digamos assim, possibilidades. Acabamos até agora, recentemente, ganhamos um projeto numa empresa que a gente nunca tinha prestado serviço, mas que, para nossa surpresa e satisfação, o processo deles de compra era um processo formal de RFP, como qualquer outro, nada diferente, mas pontuava a capacidade técnica, os requisitos técnicos do parceiro. Então, para nós foi muito satisfatório ouvir do cliente: olha, vocês foram selecionados, vocês estavam competitivos, o que quer dizer que a gente não estava com necessariamente o menor preço do serviço, mas nós gostamos muito da proposta técnica de vocês, que mostra experiência, capacidade, etc. Então, isso para nós é algo que está nos levando a entender que há, digamos assim, o início de entendimento, em algumas empresas, um entendimento mais maduro, de que há um deslocamento do investimento que a empresa tem que fazer. De fato, se por um lado está havendo uma economia grande de não pagamento do custo da licença, há que se investir em contratação de serviços que possam efetivamente ajudar e contribuir dentro de uma construção e evolução do uso daquela ferramenta. Porque com toda essa evolução que a gente está vendo de multiplicação, digamos assim, exponencial da geração de dados e do uso efetivamente daquela matéria-prima que os ABEX efetivamente vai trabalhar, se não houver uma continuidade de alguém especializado para gerar valor e não só coletar dados, em pouco tempo, digamos assim, vai haver algum tipo de questionamento de qual o benefício que efetivamente aquela ferramenta, aquele investimento, mesmo que seja só de serviço, está trazendo para a empresa, né? E isso, de fato, nós como parceiros podemos ajudar bastante, porque estamos trabalhando, nos especializando em fazer exatamente isso. Então, é algo que há a possibilidade de agregar bastante. Esse é um ponto que a gente tem debatido muito na TIM, que é o trabalho
tem que ser mais expandido em relação ao problema, né? A gente geralmente compra alguma solução, algum serviço para resolver um determinado problema. Então, eu não tenho monitoração no meu ambiente, eu vou contratar os Zabbix, os serviços Zabbix para monitorar isso. E pronto, né? E aí, eu como comprador não faço um trabalho de contratar alguém mais qualificado para melhorar aquilo, né? E se o parceiro não tem também uma visão de futuro, o parceiro faz aquilo, eu vou fazer meu trabalho, recebi pelas horas e encerrou o serviço. Resultado, isso daqui 3, 4 anos, isso alguém vai questionar, esse serviço não vai à frente da empresa, não vai aqui, vai ser uma nova troca, um novo swap. Então eu vejo dessa forma, tem que ser um trabalho dos dois lados. O lado contratante tem que pensar fora da caixa, né, pensando em o que ele pode ter além daquele problema, ou seja, o que aquilo vai agregar mais valor para ele no futuro, né? E o parceiro tem que vir com essa postura de entender o seguinte, eu vou fazer isso aqui, mas para eu ganhar esse contrato no futuro, esse contrato ser perene, ou seja, ter uma visão de longo prazo, eu tenho que investir algumas horas para ajudar esse meu parceiro no que ele pode investir, no que ele pode ter de ganho nesse contrato futuro. Eu acho que nas perguntas anteriores a gente focou um pouco no preconceito com relação ao open source, né? Quais são esses paradigmas que ainda existem, que estão caindo, enfim, e que fazem que o open source nem entre na briga. E aqui eu acho que eu vou me concentrar na pergunta, dado que o open source entrou na briga de uma avaliação, de um contrato, de uma escolha, o que atrapalha que ele ganhe essa briga de algum concorrente licenciado, por exemplo? Eu acho que, para mim, sendo bem prático, é a questão da existência de parceiros credenciados e licenciados. Eu acho que é importantíssima a figura do licenciamento, da certificação. Isso passa uma boa credibilidade. Tá? Não é o Zé lá que abriu uma consultoria que está explorando uma fonte de receita vamos pegar esse tal de Zabbix aí, vamos fazer alguma coisa. Não. Eu tenho credenciamento, eu tenho processos de seleção de parceiros que passam por alguns requisitos técnicos, inclusive. Eu acho que isso passa uma credibilidade técnica do parceiro. Acho que os modelos de SLA e suporte têm que ser muito claros. Tá? Olha, você tem um SLA comigo, você tem um SLA com a Zabbix, é isso que será seguido. Se isso não for seguido, tem uma penalização do contratual. Eu acho que isso é imprescindível para uma negociação contratual. Acho que durante os períodos de implantação, o modelo de precificação tem que existir uma certa flexibilização. Olha, você pode contratar esse módulo, você pode contratar por horas, você pode contratar assim, assim, assado. Acho que essa flexibilidade na negociação com o parceiro é fundamental. Porque talvez é nesse aspecto que tenha um diferencial competitivo com relação a players licenciados. E acho que tem que ser muito claro também, beleza, implantou e depois. Tá? Isso tem que estar muito claro desde o início, como é que é o modelo de serviço, como é que é o modelo de suporte, como é que você vai ser comunicado, como é que vai ser a nossa relação. Por exemplo, essa questão do roadmap que a gente comentou. Isso tem que estar acontecendo toda semana. Olha, toda semana você vai receber um e-mail com os lançamentos, com as migrações. A gente, como Zabbix, não sei se isso existe, a gente vai fazer um acompanhamento da implantação para ver se ela foi feita da maneira bacana, se você vai ter um selo, uma auditoria ali nessa implantação. Então, acho que essa aproximação ela traz um diferencial competitivo com relação aos players licenciados. No nosso caso, na verdade, o fato de ter um parceiro, no caso dos Zabbix, né, no Brasil, foi fundamental para a escolha da ferramenta, né? A gente tinha outras ferramentas que também atendiam, mas o diferencial foi o parceiro. E o parceiro, como o Rafael falou, é como se fosse um seguro, né? Se acontecer algum problema no código, enfim, a gente tem a quem recorrer. A documentação dos Zabbix eu acho excelente, então dificilmente a gente recorre ao parceiro para pedir alguma ajuda em alguma nova funcionalidade, porque a documentação é muito clara, mas assim, problemas acontecem com código e
No nosso caso, assim, quanto maior, né, a ferramenta cresce, né, maior a responsabilidade, maior a necessidade do parceiro. E quando a gente tem algum problema, a gente, na verdade, meio que não tem muito tempo para ficar pesquisando, né, na internet qual é a solução, se alguém já teve esse problema, né, a gente vai direto no parceiro, abre um ticket. Então, assim, para a gente é fundamental isso, né. E uma questão também, hoje a gente tem um contrato, né, que tem acesso aos suportes ABICS, a questão das melhorias também, né, porque a gente está sempre sendo questionado pelas equipes, mas eu precisava disso, essa aqui facilitaria a minha vida, a ferramenta tal tinha isso, essa aqui não tem, entendeu? Então a gente consegue também pedir melhorias e tal, não que vai ser atendido, mas assim, a gente tem esse canal, né, direto com o fabricante, então isso é fundamental. Boa. A gente tem uma última pergunta aqui que eu já vou direcionar para a próxima fala, que vai ser do Edgar, sobre inteligência artificial no centro das operações de TIC. A gente tem aqui no relatório do EDC, que foi publicado esse ano, em que eles apresentaram previsões para a indústria de tecnologia da informação na América Latina, e esse relatório prevê que até 2027, as 5 maiores empresas da América Latina, elas alocarão mais de 25% das suas principais despesas de TI para as iniciativas de inteligência artificial. Para que essas tecnologias funcionem bem, né, é necessário uma grande quantidade de dados. E aí é que a gente entra num tópico. Os ABICs, né, enquanto a ferramenta, ele não possui um mecanismo de IA na sua ferramenta, mas nós temos integrações com APIs externas. O desafio como fabricante de uma plataforma de monitoramento é que nós precisamos, né, acessar aí todas as informações que estejam disponíveis na empresa, e muitas vezes essas informações elas estão em diferentes bancos de dados. Como é que vocês veem esse olhar do controle unificado de dados nas empresas? Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa abordagem de governança que centraliza o monitoramento, o gerenciamento e a proteção de dados numa organização. Até porque, quando nós fomos apresentar a pesquisa patrocinada aqui pelas ABICS, que foi feita em colaboração com o IDC, eu mencionei o relatório sobre a maturidade analítica, que foi disponibilizado pelo Instituto Capra um mês atrás, e eles, inclusive, falaram sobre um dos desafios das organizações atualmente ser essa abordagem que centraliza o monitoramento. Qual a percepção de vocês? Eu queria que vocês pudessem falar rapidamente um pouquinho para a gente já introduzir aí a fala do Edgar. Bom, acho que talvez esses 25% aí, nos próximos vai ser muito mais rápido que isso. Acho que o crescimento está exponencial. Mas eu acho que aí acho que vale, eu vou voltar no ponto que eu falei de evangelização. Todo mundo tem que estar ciente que não dá para escapar disso, que a ferramenta que você tiver, que vai ter que monitorar esses ambientes que vão prover o suporte a IA. Então eu vejo um caminho sem volta. Seja qual for a ferramenta que você tiver, seja os ABICS, seja outra, essa ferramenta vai ter que ter os acessos para você buscar essa informação. E eu acho que quem estiver usando os ABICS vai estar na vantagem, porque a gente sabe da flexibilidade dele, da capacidade de capilaridade. Então eu acho que vai ter, do nosso lado, pelo menos no mundo de telco, um caminho sem volta, e isso vai ser muito antes do que o relatório está dizendo. Eu acho que as ABICS deveriam investir em algo de IA, né? O quanto antes. Eu acho que aqui eu vou chover um pouco no molhado. Acho que é fundamental que tenha centralização. Quem trabalha com tecnologia sabe o quanto é confuso, né? Você ter várias plataformas de visualização, de dashboard, e aí dificulta o trabalho de integração. O time de dados fica bem bravo com a gente, inclusive, que eles vão ter que coletar dados de várias plataformas. Eu acho importante tentar centralizar, mas como a gente sabe, nem todas as plataformas fazem tudo. Então, talvez o que não der para centralizar, você ter uma boa comunicação interna. Olha, para isso vamos concentrar nessa plataforma. Para isso vamos concentrar nessa plataforma. Para isso vamos concentrar nessa plataforma. Eu acho que essa comunicação é muito importante para direcionar as equipes, porque senão vai ter muito desperdício de trabalho em termos de carga cognitiva, em termos de criar os mesmos monitoramentos nos mesmos lugares, vai ter interseção, vai ter duplicidade, o negócio vai ficar perdido.
Então, eu acho que uma boa comunicação é importante porque uma centralização completa é impraticável. Eu acho que inteligência artificial é um capítulo à parte, né, em muitas das considerações. Essa questão da governança de dados e do acesso a dados está sendo muito discutida. A inteligência artificial como tecnologia habilitadora, que é o caso, né, ela não é uma tecnologia fim, mas ela vai habilitar muitos negócios a construir tecnologias em cima, usando a inteligência artificial. Já existe um movimento de vetor, digamos assim, de investimento, como você falou, muito forte por todas as indústrias, de uma forma geral. Isso, em geral, o histórico, né, de consolidação, de adoção de tecnologias, a regulamentação sempre vem depois. Primeiro a tecnologia resolve o problema, mostra o caminho, e depois se regulamenta em cima do que é possível. Eu sou muito pragmático nesse sentido, muito liberal nesse sentido. Eu acho que eu moro em Brasília e conheço muita gente da área pública lá, e há um esforço enorme de regulamentar, de criar regulamentações, mas quando eu converso com alguém da área, os caras estão completamente perdidos no que é possível e o que não é possível da tecnologia de inteligência artificial fazer, executar, criar. Então, eu acho que os casos de uso vão acontecer, e nessa área de gestão de dados é algo extremamente necessário, monitoramento, que o crescimento é exponencial dos de dados. Então, se a gente não adotar efetivamente automação e ferramentas que possam, através de regras de negócio e a generativa, de fato gerar valor, eu acho que é aí que a gente, como, digamos assim, especialistas e nós, empresa, vamos estar gerando valor na segunda fase do investimento para as empresas, quando efetivamente estiver associando uma ferramenta capaz de coletar massivamente dados com ferramentas que possam automatizar situações, estimativas e previsões e realmente chegar próximo da autonomia, digamos assim, do sistema. Nós temos que caminhar para isso. E eu acho que a regulamentação quanto ao uso de dados ela vai vir a reboque, como eu percebo, assim, em regra geral, que acontece em 100% das outras tecnologias. Nada diferente também. Vou ser rápido aqui. Assim, para mim é um caminho sem volta também, tá? Mas eu acho que ainda vai levar um tempo, cara. Eu sou um pouco incrédulo nisso aí. Tem uma frase citei o Linus Torvalds, ele lançou uma frase agora que ele falou que 90% do que se fala em IA hoje é marketing. Frase dele, tá? Não é minha, não. Mas, assim, para mim é um caminho sem volta. Agora, assim, depende muito. A IA, você precisa de dados. Para um caso prático nosso, para quem trabalha em operação, é uma coisa que todo mundo reclama, correlação de alarmes. Quando acontece um problema, vem aquela enxurrada de alarme. Qual é a causa raiz? Fica todo mundo batendo cabeça. Quem nunca passou por isso? Então, se eu tivesse uma ferramenta que não, a causa raiz é essa. Para você ter esse tipo de dado, não adianta, você tem que ter dados. Você tem que ter uma topologia, você tem que ter dado a topologia da sua rede para saber que aquele alarme lá inicial que provocou isso tudo. Então, não é uma coisa fácil. Por isso que eu sou um pouco um pé no chão, entendeu? Com relação a isso. É um caminho sem volta daqui a 5 anos, 6 anos, talvez. Mas não adianta nada você querer botar alguma coisa, posso estar falando besteira, eu não sou especialista em IA, mas se você tentar botar qualquer mecanismo de IA, se você não tem dados, se você não tem uma topologia completa da sua rede, a interligação desde a infra até as aplicações, entendeu? Então, assim, tem muito que evoluir ainda na minha visão. Essa é a minha opinião. Boa. Queridos, obrigada. A nossa equipe aqui, tanto o Rafael quanto a Júlia, eles vão seguir aqui depois, podem seguir se vocês quiserem conversar, tiver alguma dúvida relacionada a esse olhar corporativo aqui, né, enquanto fabricante. O pessoal da Target também aí são os melhores nesse sentido aqui conosco hoje para entregar isso. E a gente vai seguir aí a conversa, já estamos um pouquinho atrasados. O Edgar vai conversar conosco agora sobre inteligência artificial. Não?
Ah, então não vamos seguir, mas muito obrigada. Mas muito obrigada, gente. Esses espaços de discussão aqui, a gente demorou um pouco mais, mas eles são muito ricos e é isso que traz o potencial aí para que a gente consiga desenvolver um trabalho assertivo e estratégico nas organizações, né? Muito obrigada.